As histórias que eu vou contar hoje vieram de 2 livros, O Círculo dos Mentirosos e O Homem que Calculava, cujas descrições estão aqui abaixo do vídeo. Era uma vez um andarilho que, ao atravessar por um deserto, viu aproximar-se um homem sobre um camelo que até lhe ofereceu carona. Foi então que o andarilho percebeu que aquele generoso homem carregava 2 sacos ao lado, um em cada lado do camelo. O primeiro saco repleto de grãos, o segundo repleto de areia. E foi então que, já sobre o camelo, o andarilho perguntou ao dono dele: Senhor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que o senhor carrega 2 sacos? Ora, para equilibrar o peso, eu preciso transportar os grãos, e se eu colocar um saco de um lado, meu camelo pode tombar. Portanto, eu preciso dar equilíbrio. O andarilho, então, lhe propôs: não seria mais simples dividir os grãos em 2 sacos de igual tamanho? O dono do camelo ficou espantado e falou: mas claro, que mente brilhante o senhor tem! Ora, diga-me, o senhor é um sultão, um príncipe, um vizir? Somente alguém com um título desses pode possuir mente tão brilhante? Não, eu sou um nada, como o senhor vê. Eu estou a pé, aos farrapos, eu não possuo coisa alguma. Ora, não me diga, confesse. O senhor é um grande homem. Diga-me, eu não posso transportar sobre o meu camelo alguém que eu não saiba quem seja? Senhor, eu estou dizendo, eu não sou nada, eu não possuo nada. Ora, pois então desça. Porque eu tenho muito medo de mentes brilhantes, mas mentirosas como a sua. Prefiro ficar com a minha ignorância. E o dono do camelo continuou a sua viagem, carregando um saco de grãos a um lado e um saco de areia ao outro. O andarilho também continuou a sua viagem, até chegar ao destino que ele buscava. O palácio de um grande rei, que se encontrava em profunda tristeza pela morte do seu filho ao longo de uma guerra. O rei já não saía mais dos seus aposentos, nem mesmo para aproximar-se da sala do trono, muito menos conseguia dar continuidade à sua governança. O andarilho lhe trouxe um presente, na expectativa de conseguir alegrar um pouco o coração daquele rei, quem sabe dar-lhe de volta a sua soberania, sempre tão generosa, sempre tão sábia perante o seu povo. O rei não queria receber o andarilho, mas recebeu o presente com algumas instruções. Era um jogo, um tabuleiro dividido em 64 casas de iguais tamanhos e dispostas como quadradinhos pretos e brancos. Sobre as casas, 2 grupos de 16 peças, também pretas e brancas, que representavam personagens bem inusitados. Inclusive um rei e uma rainha, vários peões que eram como soldados. O rei, então, chamou um dos seus vizires e se pôs-se a julgar. E ele foi percebendo que aquelas peças, elas pareciam possuir uma sabedoria entre elas. O rei, por exemplo, para vencer um jogo ou perder, era a presença dele que diria alguma coisa. No entanto, a rainha, ela tinha muito mais força do que o rei. E o rei compreendeu que aquela rainha era o próprio povo que ele governava. Um rei só pode existir se houver um povo a quem governar. No entanto, uma das peças mais importantes do rei, que representava inclusive o próprio papel do vizir, de um grande sacerdote, para que o rei pudesse vencer o jogo, ele teria que sacrificar ou deixar perder uma daquelas peças. E foi então que o rei
depois de muitas manobras, teve de se desfazer do seu bispo. E ele percebeu que aquele bispo representava o seu filho, o príncipe. E ele compreendeu a função do príncipe na história daquele reino. Ele precisou morrer para salvar a vida de todo aquele povo, inclusive a do próprio rei. Aquilo trouxe uma paz, como um consolo tão grande ao seu coração, que ele mandou chamar o andarilho e lhe disse: você me trouxe um presente, muito mais do que um presente. Você me trouxe a liberdade. Você me fez me livrar de um sofrimento que eu não conseguia. Portanto, eu quero também lhe dar um presente, não sei se será de igual valia, mas diga o que queres e eu lhe concederei, exceto a minha própria coroa, naturalmente. O andarilho então sorriu e falou: majestade, eu já me sinto presenteado ao ver que Vossa Majestade saiu do seu quarto, ao perceber um sorriso na sua face. Portanto, o senhor não precisa me dar mais nada. Eu já estou feliz e já devo voltar para o lugar de onde eu vim. O rei sentiu-se indignado com aquela resposta e falou: como o senhor pode negar um presente meu? Eu me sinto ofendido. Diga, eu preciso lhe presentear e o senhor precisa receber o meu presente. O andarilho falou: bom, então, eu quero grãos, majestade. Como o senhor vê, eu sou um homem muito pobre. Nem todos os dias eu tenho que comer. Mas eu quero grãos, mas grãos na seguinte proporção. Como os quadrados deste tabuleiro, eu quero 1 grão para o primeiro quadrado, 2 para o segundo, 4 para o terceiro, 8 para o quarto, 16 para o quinto, 32 para o sexto, e assim por diante até o 64º quadrado, multiplicados entre si. O rei achou aquilo um absurdo. Ele poderia pedir às próprias terras que plantariam estes grãos. Por que grãos, meu Deus? Bom, mas vai entender uma mente prodigiosa, com um coração tão humilde, com um corpo provavelmente repleto de fome como aquele? Então, o rei mandou chamar os seus calculistas, que eles apresentassem os grãos, a quantidade de grãos necessárias para poder entregar ao homem. Os calculistas foram, voltaram e disseram: majestade, é impossível entregar os grãos a este senhor. O rei paralisou. É tanto grão, que nem se plantássemos em todo o seu reino, nós seríamos capazes de colhê-los. O rei estremeceu, olhou para o andarilho e não disse palavra alguma. E o andarilho então sorriu e disse: majestade, eu lhe peço perdão, porque eu já sabia da resposta. Eu sabia que o senhor não poderia me entregar e eu não queria deixá-lo constrangido. Apenas eu queria lhe dizer que o senhor não deveria acreditar em pessoas desconhecidas como eu, da forma como o senhor acreditou, e muito menos prometer algo que o senhor não tinha certeza se poderia cumprir ou não. O rei viu naquele homem um grande sábio, um homem que poderia estar ao seu lado, ao contrário do dono do camelo que o dispensou. O rei então lhe propôs que ele ficasse ali, a morar com ele naquele palácio, a ajudá-lo a governar o seu reino, até que finalmente ele pudesse retomar completamente a sua sabedoria e a sua generosidade perante o seu povo.